Sejam bem-vindos, boa tarde. Nós estamos aqui com o professor Marco Antônio Milani, que é membro do Conselho Consultivo do Centro Administrativo do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, é diretor da USE, União das Sociedades Espíritas de Campinas, e é professor de Economia e Finanças da Unicamp. Ele está mais uma vez conosco. Nós estivemos juntos uma outra vez lá no centro, na sede social do Centro Espírita Nosso Lar, quando as aulas do Café Filosófico eram presenciais antes da pandemia. Agora estamos online. Então, esta live está sendo transmitida pelo Facebook do Centro Espírita Nosso Lar, facebook.com/Centro Espírita Nosso Lar. Então, pedimos a vocês que divulguem para todas as outras pessoas. Nós estamos recebendo aqui comentários. Aqui, ó, o pessoal já está entrando. Aqui, ó. Então, boa tarde, como está ao vivo? Já estou no Facebook do Centro Espírita Nosso Lar, já estou assistindo, então já está ok. Então, vamos lá, agradecendo mais uma vez aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, agradecendo a Allan Kardec, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo amparo, pela sustentação que temos. Vamos agradecendo a todos eles e, de certa forma, vamos dando início, então, à palestra do professor Marco Antônio Milani. Eu vou pedir a ele para que fale o título da palestra e o espaço é seu, Milani, fique à vontade. Obrigado, Sônia. Mais uma vez quero agradecer o convite, né, muito gentil da parte da Sônia, que é minha amiga já há bastante tempo. Sônia é uma pessoa extremamente agradável e excelente para conversar, e principalmente eu me sirvo dos ensinos dela de filosofia, né, para a gente refletir, e nesse sentido nós temos até o tema de hoje, né, o período religioso previsto por Kardec. Ele faz parte dessas reflexões filosóficas que nós estamos buscando aqui. Bom, então, iniciando, né, a nossa explanação, é importante destacar o porquê desse título. Kardec, inicialmente, ele tinha, desde do início, né, dos seus escritos, dos seus trabalhos, das suas atividades com o Espiritismo, ele já previa o desenrolar, como é que o Espiritismo ele teria o seu caminhar em termos de desenvolvimento, em termos de aceitação e em termos de aplicação. E, nesse sentido, Kardec escreve, desde o Livro dos Espíritos, em 57, né, uma proposta, ele apresenta ao mundo uma proposta filosófica que responde quem somos, de onde viemos, para onde iremos. E nessas reflexões, ele também acrescenta aí uma série de elementos que, obviamente, eles podem estar alinhados ou não com as doutrinas, com as ideias, com as filosofias já existentes. E isso, claro, que vai gerar resistência daqueles que, num primeiro momento, acham que o Espiritismo estaria contrapondo-se, e estava mesmo, em diversos princípios já estabelecidos, já dogmatizados, né, principalmente pela Igreja. Então, Kardec, nessa proposta de imaginar ou prever como é que o Espiritismo ele se desenvolveria, ele escreve, num primeiro momento, em setembro de 1858, na Revista Espírita, ele imagina que o Espiritismo teria 4 fases. Em setembro de 58, começando inicialmente, né, pela atração da atenção das pessoas, pelo período da chamada curiosidade, onde os fenômenos físicos, onde as sessões mediúnicas, que as pessoas iam por curiosidade, mas justamente para entender como que aqueles fenômenos poderiam ocorrer, os de efeito físico, né? Então, Kardec ele caracteriza como esse primeiro período o da curiosidade. E, posteriormente, dada a comunicação, essa troca de informações obtidas com o mundo espiritual, com esse mundo invisível, que permite depois a diferentes fontes, né, e convergir as informações recebidas, lançando o Livro dos Espíritos,
Kardec ele usa justamente esse lançamento como o período filosófico, aquele que as pessoas já entenderiam não somente o fenômeno físico em si, mas as consequências de você entender a realidade onde nós nos encontramos. Essa proposta de reflexão, que Kardec chama de período filosófico, ele entende que as pessoas teriam acesso às informações dessa realidade, e ao ter acesso, elas automaticamente, por uma questão racional, elas se modificariam em termos de compreensão dessa realidade, e o próprio comportamento, né, tenderia a se aperfeiçoar moralmente. Entretanto, e depois as outras duas fases que ele tinha previsto antes, é que nesse caminhar, as pessoas entrariam num período de reconhecimento e admissão do espiritismo, e as transformações individuais refletiriam na própria sociedade, gerando um processo de renovação ou regeneração social. Kardec imaginou isso em setembro de 58. Entretanto, quando Kardec ele continua, né, no seu processo de esclarecimento, desenvolvimento, os espíritos continuavam a se manifestar e com novas informações. Claro que isso gerou as resistências, né, de diferentes segmentos, diferentes setores, e promoveu-se, inclusive, um combate ao espiritismo, não de uma, mas de várias fontes, de vários locais, vários segmentos, entre eles a igreja, a própria comunidade científica. Alguns, né, entendiam que o espiritismo, que se também construía, né, nas suas bases de observação, de estudo e até de preparação de um método específico para estudar esse objeto em particular, né, que através desse estudo geraria diferentes consequências morais em particular. Kardec começou a dialogar e ter ataques desses diferentes segmentos. E ele chama isso de período de luta, mas ele usa uma data em particular para caracterizar o início desse período de luta, que não estava previsto em setembro de 58, mas ele acrescenta depois. Ele acrescenta o período de luta, que o espiritismo teria que combater, teria que enfrentar esses ataques, essas resistências que os diferentes segmentos promoviam, mas que, diante dos fatos, naturalmente as pessoas depois reconheceriam a validade dessas informações da proposta espírita. E ele acrescenta o período intermediário, que seria o de transição, né, depois das pessoas estarem já convencidas e terem a relação de autoaprimoramento, de autoconhecimento e de busca de um aperfeiçoamento moral. Ele chama de um período intermediário até atingir as instituições da própria sociedade. Então, resumindo, Kardec ele acrescenta esses dois períodos para, em dezembro de 63, aí sim, ele apresenta 6 períodos na marcha evolutiva do Espiritismo, começando com o da curiosidade, depois o período filosófico, com o lançamento do Livro dos Espíritos, o período de luta, que ele caracterizou esse enfrentamento, e aí ele usa uma data emblemática, que seria outubro de 61, que é justamente quando nós tivemos o famoso Auto de Fé de Barcelona, que gerou aí um constrangimento inicialmente, né, porque Kardec enviou 300 livros para a Espanha para serem comercializados ali, só que a alfândega espanhola barrou a entrada. O bispo de Barcelona, ele, além de impedir, ele ordenou, num ato inquisitorial praticamente, né, que se queimassem os livros em praça pública. E Kardec, nesse sentido, inicialmente ele ficou até um tanto consternado, né? Como que as obras, né? Porque tem um custo, inclusive, você mandar todas essas obras, elas são queimadas, né? E Kardec, depois, em comunicação mediúnica, é até aconselhado pelos espíritos que o acompanhavam, dizendo o seguinte: é seu direito exigir a compensação dos custos, né, que foram ali despendidos. Mas esse ato contribuirá para divulgar o espiritismo na Espanha. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas ficavam curiosas, né? Que livros seriam aqueles que a igreja mandou queimar em praça pública, né? E isso ajudou a disseminar o espiritismo. E aí até a frase famosa
né, que marca esse processo, que Kardec se serve dela para caracterizar a firmeza e a confiança no desenvolvimento dessa proposta espírita. Ele diz: podem se queimar livros, mas não se queimam ideias, né? Então, esse foi marcado o período de luta, mas não encerrou aí. Durante todo o processo de desenvolvimento das obras e do esclarecimento e do diálogo com esses diferentes segmentos, Kardec desencarnou ainda no período de lutas. Ele nunca disse que, antes, né, já próximo, né, de 68, 69, 68, ele ainda colocava que o Espiritismo estava enfrentando as suas dificuldades, mas previa no futuro que isso passaria e que nós entraríamos na próxima etapa, que é justamente aquele que dá título à nossa exposição de hoje. O quarto período é chamado período religioso, que seria aquele que, uma vez vencidas as resistências dos diferentes segmentos, os espíritas, os adeptos em particular, eles já teriam uma moralização a tal ponto de amarem-se uns aos outros, a ponto de criar um laço de fraternidade entre as pessoas e todos aqueles que o procurassem, mas não somente para quem se declarasse espírita. O espírita, ele estabeleceria como proposta de conduta esse tipo de comportamento, não só com outros espíritos, mas com todos, envolvendo a sociedade como um todo, né? Então, o período religioso, que Kardec chama, é essa situação onde ela é marcada pelo laço de amizade e fraternidade entre os adeptos e entre as pessoas que já entendessem as consequências morais dessa realidade espiritual que nós nos encontramos. Esse é o período religioso que Kardec havia previsto. Mas nós não havíamos, não existem nenhum tipo de menção de Kardec dizendo que o período de luta havia acabado, e a gente percebe que nós ainda estamos, né, nesse período. Mas vejam que interessante. Kardec, ele faz com que nós tenhamos uma previsão dessa marcha evolutiva, e ele era muito otimista, ele acreditava que no início do século XX, nós já estaríamos entrando no sexto período, que seria o da renovação social. Nós já nos amaríamos uns aos outros, enquanto não só adeptos, mas a população em geral. Isso refletiria nas instituições e a sociedade já seria beneficiada com a regeneração social. E ele previa isso ao raiar do século XX, nas palavras dele. E ele era muito otimista, porque nós sabemos que numa perspectiva material, quando estamos encarnados, essa noção de tempo é completamente diferente do que quando nós estamos desencarnados. Falar de processo e de progresso, que é uma marcha natural do espiritismo, quando nós estamos desencarnados, e é o que os espíritos também colocam, a sucessão de fatos, ela não necessariamente vai acontecer com a perspectiva que nós encarnados temos. E a gente pode até fazer uma comparação bem simples. Quando Jesus estava encarnado conosco, e ele disse que voltaria e também que rogaria ao Pai para enviar o seu Consolador, né, que ajudaria, inclusive, a esclarecer todas as suas palavras, todos os seus atos, e continuar a desenvolver uma proposta de conhecimento, né, sobre a realidade, sobre o reino de Deus. Muita gente achava que logo depois que Jesus foi crucificado, ele já voltaria, alguns anos depois. E quando a gente percebe que nós demoramos quase que alguns milhares, né? Se a gente colocar na evolução do tempo, antes de Jesus, quando ele disse que não veio destruir a lei mosaica, né? Moisés, ele viveu cerca de 1.300 anos antes de Jesus. E Jesus diz que não veio destruir a lei, mas a lei qual? A perene, a essência, aquela que já foi apresentada no primeiro momento e que os homens, claro, colocaram ali a sua compreensão, as suas limitações, e ele renova essa proposta, acrescentando e apresentando essas relações com Deus, né, de maneira diferente. Mas entre Jesus e o Espiritismo, que nós até podemos considerar que ele faz o papel, sim, de consolador, de esclarecedor dos seus ensinos,
Aí nós temos entre Jesus e o Espiritismo, eu vou arredondar, cerca de 1.900 anos, né? 1.800 e poucos anos. Ou seja, quando nós falamos desses vários séculos, para nós encarnados pode parecer bastante coisa, mas para os espíritos isso é uma marcha bastante natural. E agora vamos nos colocar na marcha evolutiva do Espiritismo. Quando Kardec previu que no início do século XX, nós já teríamos a plena compreensão dessa realidade pelo ensino dos espíritos e estaríamos aqui nos amando uns aos outros. Nós estamos muito longe disso. Em pleno século XXI, nós ainda estamos no período de luta. Por que nós podemos afirmar isso? Primeiro, porque nós estamos enfrentando e combatendo resistências ainda com as próprias ideias sobre a realidade espiritual, sobre a questão dos princípios, né, do espiritismo, mas, e eu coloco um destaque aqui, não é nem no sentido de nós enfrentarmos uma situação agressiva externa, que nós já tivemos bastante embates nesse sentido, mas, inclusive, legais, né? O Espiritismo, em 1900, foi colocado ali no Brasil, no Código Penal, né? Em 1900. Só saiu depois em 1940, né? Mas, enfim, esses enfrentamentos ainda faz parte do período de luta. Mas uma situação que a gente identifica hoje, que infelizmente ocorre, não são nem resistências externas. Dentro do próprio movimento espírita, nós encontramos supostos adeptos que querem digladiar-se uns com os outros em posse de verdades ou em posse de algum tipo de direcionamento sobre como nós deveríamos nos comportar. Pessoas que usam o seguinte discurso, e aí já por uma influência materialista, de pautas materialistas que na sociedade atual são bem frequentes, pessoas que dizem o seguinte: se fulano acredita ou apoia esse tipo de situação, ou até política, ele não pode ser espírita, ele tem que agir conforme a pessoa acha que ele deveria ser. Então, nós temos várias influências que colocam espíritas uns contra os outros por influências externas. A política é uma delas, a política ideológica partidária faz com que se dividam pessoas que deveriam estar se abraçando no mesmo laço de fraternidade, mas por uma questão materialista, em termos de achar que a realidade desta sociedade ela deve ser conduzida com pautas bastante conhecidas, mas de origem não que levam em conta a reencarnação ou a própria realidade espiritual, as pessoas querem se servir de fórmulas bastante batidas, materialistas, né, para separar os próprios adeptos. Ou seja, nós estamos em pleno período de lutas ainda, nós não melhoramos ainda nesse sentido. O período seguinte, que seria o de laço de fraternidade entre todos, que Kardec chama de período religioso, ele chama de período religioso nesse sentido. E aqui vale a pena nós explorarmos isso. Por que Kardec chamou de período religioso? Porque a concepção de religião para Kardec nunca foi a do sentido tradicional de igreja, pré-estabelecida, de estrutura hierárquica, de rituais, de dogmas inquestionáveis e artigos de fé, né? Ou com uma hierarquia entre sacerdotal quase, ou que nós tivéssemos paramentos típicos de igrejas tradicionais. Kardec sempre refutou essa ideia. Mas por que então que ele chamaria de período religioso se ele sempre negou que o espiritismo seria uma religião no sentido tradicional? E ele faz isso desde das primeiras ideias, né, que um dos setores que gerou resistência ao espiritismo foi a própria igreja. E em que sentido que Kardec trabalha nesse processo? Veja que em 59, com os ataques, né, que já estavam surgindo da Igreja Católica, um desses ataques, né, um representante religioso, né, no caso foi o abade chamado François Chesnel, ele faz uma publicação num jornal de Paris chamado Le Univers,
onde o título do artigo dele é exatamente essa: Uma Nova Religião em Paris. E Kardec lê esse artigo do Chesnel e decide responder, porque ele entendeu que valeria a pena, né? Porque os ataques que o Espiritismo sofria, que eram fruto de desconhecimento, que eram frutos de má-fé, Kardec não dava muita importância. Ele respondia para aqueles que mereciam ser esclarecidos, porque ele sentia sinceridade até no enfrentamento. E Kardec, ele prepara um texto e responde para os ataques do abade Chesnel, mandando para esse jornal mesmo, Le Universe, uma resposta, né, de que o Espiritismo não era uma nova religião, como ele estava pensando que fosse. E o jornal não publica. Então, Kardec ele publica na Revista Espírita, que ele faz essa réplica ao Chesnel, está na Revista Espírita de julho de 59. Kardec põe uma réplica ao Chesnel, esclarecendo isso. O Espiritismo não é uma religião nesse sentido que todo mundo na época achava que era, por exemplo, a Igreja Católica, outras ali. Ele refuta a ideia do Espiritismo ser religião como entendida naquela ocasião. E não foi só nesse período, né? Kardec passou a atividade dele inteira negando que o Espiritismo fosse uma religião no sentido tradicional. E, inclusive, quando ele lança o livro O que é o Espiritismo, em 59, tem ali alguns diálogos, né? Tem um diálogo com o crítico, diálogo com o cético, diálogo com o padre. Quando ele faz esse lançamento, o diálogo com o padre é inspirado no diálogo que ele teve com o abade, né? Nas refutações que ele teve com o abade Chesnel. Ele não cita o abade Chesnel, mas aquele padre que aparece ali no que é o Espiritismo é quase que uma reprodução dos argumentos que ele usou quando ele começou a refutar os ataques que o Chesnel trazia. E, nesse sentido, o Kardec passa toda a sua jornada de divulgação do Espiritismo negando, e ele nega até o último instante, que o Espiritismo fosse uma religião no sentido tradicional. Entretanto, e aí vem um ponto que gera celeuma para muita gente, Kardec, no famoso discurso que ele fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 1º de novembro de 1868, que era o Dia dos Mortos, Kardec faz um discurso belíssimo, onde ele esclarece de maneira muito límpida por que o Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional, no sentido hierárquico. Isso que nós colocamos, que ele negou toda a sua... no seu esclarecimento, né, com os diferentes públicos. Ele nega que o Espiritismo seja religião nesse sentido, mas o Espiritismo ele pode ser considerado religião no sentido filosófico, e já que a gente está falando com um grupo de filosofia, né, nada mais adequado que isso. O sentido filosófico que Kardec traz é um sentido muito belo, se nós entendermos a sua origem, de laço. É o Espiritismo que faz com que as pessoas, os adeptos, se unam pela fraternidade, pela comunhão de pensamentos, e não por convenção. E isso ele coloca, inclusive, que seria a própria lei da natureza nós nos unirmos nesse sentido, e o laço que nos uniria, que seria a religião no sentido filosófico, ele é natural em torno de uma mesma ideia e de fraternidade esperada de uns para os outros, sem qualquer tipo de vínculo com as religiões tradicionais. Então, é essa definição de religião que nós temos que nos atentar, que muita gente nem presta atenção, que é o período religioso, que ele diz lá em 63, ele já usava a ideia de laço, de sentido filosófico, que ele vem esclarecer depois em 68. Então, quando ele chama de período religioso, ele não está falando que o Espiritismo entraria num período de religião tradicional, como muita gente não entende, porque a palavra religião assume um sentido polissêmico, muitas vezes. E como é que nós, espíritas, devemos entender essa ideia de período religioso? Em momento algum, Kardec está se contradizendo quando ele nega que o Espiritismo seja religião no sentido tradicional, porque aí sim, seria uma tremenda contradição
Se Kardec, negando o espiritismo como religião, ele prevê que o espiritismo entraria na fase religiosa. Isso não tem lógica, né? Isso é uma coisa sem sentido. Ele só entraria no sentido religioso com a ideia da proposta filosófica de Lasso. Mas não foi Kardec também que fez essa única separação. Se nós entendermos, e aí também acho que vale a pena só retomar aqui alguns dados históricos. Tá? A palavra religio, que deu origem, né, à religião, religio, latina, ela é uma palavra que depois ela se derivou e deu surgiu uma outra palavra ainda antes de Jesus, tá? Isso aí, vamos falar dos romanos. O religio está muito relacionada ao termo relegere. O que é o relegere, que está presente nas tradições romanas e que se vinculava diretamente ao comportamento, à observância exigida que os romanos tinham para os cultos, né? Para o estabelecimento de uma relação respeitosa com os deuses, que seria o relegere. Tanto esse relegere que os romanos tinham era externo, era você adotar procedimentos dentro da ideia de religio, né, da religião que eles adotavam, e eles eram politeístas, né, eles adotavam externamente procedimentos para estabelecer esta relação e o respeito aos deuses. Tanto é que a palavra que nós usamos hoje, inclusive, em português, mas de origem latina, o oposto do relegere é o negligere. O negligere é o que em português ficou negligente, o negligente, aquele que nega, aquele que não faz o que deveria fazer, é aquele que não observa, é aquele que falta, no caso com os deuses, no caso do negligere, que existia em Roma, era aquele que não prestava atenção ou que não fazia os procedimentos para respeitar os deuses. E isso que nós estamos falando vem da época de Cícero, tá? O orador romano, que é mais ou menos 100 anos antes de Cristo. O Cícero aborda essa questão nos seus escritos, né? Então, essa ideia do religio e do relegere está muito vinculada à ideia de Cícero de religião, que seria essa ideia de prestar observação, né? Respeito aos deuses pela parte externa. Depois de Jesus, e aí já com pensadores cristãos, a gente começa a ter um confronto entre a ideia do religio, o conceito de religio passa a ser reinterpretado por pensadores cristãos. Eles tentam se afastar do relegere, e aí um dos pensadores mais conhecidos, eu vou citar 3 aqui, porque depois a própria Sônia, né, filósofa, se ela quiser depois ela conversa. Mas nós temos o Tertuliano. O Tertuliano foi mais ou menos 200 depois de Cristo, o Lactâncio, que foi mais ou menos 300 depois de Cristo, e finalmente o Santo Agostinho, que foi mais ou menos 400 depois de Cristo. Esses pensadores, todos eles reinterpretaram a ideia do religio e começaram a associar a palavra a religare. Então nós temos o relegere, que era para os romanos, que era para os vários deuses, que era o procedimento externo, e o religare, que o Tertuliano, principalmente o Lactâncio, e depois o Santo Agostinho, mas o Lactâncio em particular, ele começa a combater a postura externa, dizendo que isso distorcia a própria proposta, no caso cristã. Ele combatia os cultos pagãos. Então, todos esses pensadores cristãos, eles começam a combater o paganismo e se afastar do relegere e adotar um conceito de religare, e esse religare seria o laço de piedade aonde todos os cristãos estariam ligados, né, estariam vinculados a Deus. Então, o religare que o Lactâncio, em particular, traz, é de laço. Esse é o religare de laço. Mas olha que interessante. Não é por isso, apesar de ser cristão, que depois a continuação das igrejas cristãs, elas também passaram a adotar práticas externas e se afastaram do próprio religare e passaram a trazer aspectos do relegere, né, mas chamando, né, e combatendo o paganismo, mas também reproduzindo uma série de situações externas para demonstrar respeito e demonstrar, de alguma maneira, vínculo, né, com Deus, nesse sentido. E o Espiritismo, ele renova
a ideia do religare, de laço, porque ele se afasta do religere, e as próprias igrejas tradicionais, que passaram a adotar práticas exteriores também, o espiritismo se afasta. O espiritismo não tem nenhuma prática institucionalizada, como a Igreja Católica tem, por exemplo. Né? Ou seja, a própria Igreja Católica, cujos primeiros pensadores, né, tentavam se desvincular do politeísmo romano, do paganismo, passaram a adotar práticas exteriores também. O espiritismo vai contra isso. O espiritismo renova, ele traz a essência de laço. Então, Kardec, ele é extremamente coerente quando ele diz que religião, no sentido de laço, no sentido da essência do religar, mas entre os adeptos, entre essa rede de fraternidade que nós temos, de nos amarmos uns aos outros e, obviamente, amarmos a Deus, como o maior mandamento, vamos chamar assim, que é aquele que nós temos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É o conceito do laço que Kardec traz. Essa ideia é o período religioso que nós entraríamos depois de vencer o período de lutas. Só que nós não saímos ainda do período de lutas. Nós não entramos nesse processo de nos amar uns aos outros. Estamos longe disso. E por que nós podemos afirmar com toda certeza? Aquele que nega o espiritismo como religião, ele está negando o espiritismo como religere. Ok, isso faz sentido. Mas não pode negar como laço, como religião no sentido laço, que é o que Kardec traz. Aí demonstra que a pessoa não entendeu o que Kardec chamou de religião e, pior ainda, não compreende o processo do que o período religioso vai nos trazer, que é quando nós colocarmos em prática o comportamento moralizado de cada um, nos amando no sentido de fraternidade, de respeito ao próximo, de não agressão, em vez de nós querermos reformatar o outro, de nós querermos impor ao outro como proceder. E tem gente que nem saiu ainda do período de luta e que mais promove cisão, né, dentro do espiritismo, dizendo que quem não pensar como ele não pode ser espírita. Essas pessoas, elas acham que já estão quase lá no último período de renovação social, de regeneração social, querendo mudar as instituições para as pessoas amarem-se umas às outras. Se nós nem começamos a amar entre nós, ela já quer fazer com que a sociedade, todos se amem mutuamente. É um processo completamente ilógico e desconhecendo a transição que nós temos entre a reforma do indivíduo, entre o desenvolvimento do indivíduo moral e a sua aplicação, aí sim, melhorando a família, melhorando o ambiente onde nós nos encontramos e a própria sociedade e as instituições vão acompanhar esse desenvolvimento. E não o contrário. Não é querendo impor um comportamento ou mudando, muitas vezes, as instituições que você vai reformar o cidadão, que você vai mudar os homens. Kardec tem uma frase belíssima, ele trata isso em 2 textos, está lá em Obras Póstumas, mas está no Evangelho também. Em Obras Póstumas, ele tem um texto chamado As Aristocracias, e tem um outro texto chamado Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que eles convergem nesse ponto, e no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma passagem exatamente assim. E ele fala o seguinte, com relação a essas propostas reformistas sociais, materialistas, que querem mudar a sociedade achando que o homem vai mudar, porque você vai mudar as instituições por imposição. Kardec diz o seguinte, é como se fosse querer reformar um edifício e você colocar a cúpula da fraternidade sem ter paredes, sem ter bases, para a cúpula ser suportada. Então, quem imagina uma sociedade fraterna, uma sociedade onde as pessoas se respeitem, se amem, onde ninguém brigue, onde as pessoas tenham uma convivência respeitosa, não adianta você achar que, por lei, você vai fazer isso. E aí a frase de Kardec é a seguinte, não adianta nada você tentar mudar a sociedade dessa maneira. Então, ele diz, não basta decretar leis e decretar a fraternidade se nós não mudarmos primeiro o coração dos homens. Não basta inscrever numa bandeira fraternidade se nós não mudarmos primeiro o coração dos homens. Então, qualquer receita materialista
político-ideológica, inclusive, de querer transformar a sociedade para que o ser humano seja melhor, ela é capenga, ela foge da sua essência, se não entender quem é o ser humano, quem nós somos de fato, o que estamos fazendo aqui, quais são os elementos necessários para nós nos modificarmos, e só tem um que Kardec coloca, que é o autoconhecimento, mas dentro do conhecimento das leis que nos regem. Mas que leis são essas? As leis naturais. Não é a lei da sociedade, são as leis naturais. Nós temos que entender justamente o processo que nós estamos vivenciando, reencarnatório, inclusive, e as consequências daquilo que nós fazemos, porque daí nós pensamos 2, 3, 5 vezes antes de agir e já nos condicionamos a praticar o bem. É o conhecimento dessas leis e a ação, a prática. Não basta também só achar que conhece. Você só vai conhecer se você praticar. Se você acha que conhece, mas você não pratica, de fato você não conhece. Você acha que conhece. Nós só vamos conseguir amar ao próximo quando praticarmos isso de fato. Então, o período religioso que Kardec nos coloca é esse período onde nós já conhecemos todos os princípios filosóficos, morais que nós deveríamos ter para nos tornarmos melhores, e aquilo que nós temos como finalidade reencarnatória, aplicar esses princípios inicialmente com quem está próximo de nós, inclusive entre os próprios adeptos, e também com a sociedade em geral. Nós vamos expandindo isso e melhorando a sociedade como um todo. Mas não é só o Espiritismo que vai fazer isso. Qualquer pessoa que entender que a prática da verdadeira caridade, no sentido de benevolência, de indulgência e de perdão, que é o que está no Livro dos Espíritos, a definição de caridade, essa prática, não é o rótulo, aí sim, dito religioso no sentido tradicional, são as ações e são os laços que vão nos unir, independentemente do rótulo religioso tradicional que alguém carregar. Mesmo entre os espíritas. Não basta alguém dizer, eu sou espírita. Não é a fala, não é aquilo que a pessoa diz ou acha que é o que ela faz, é o que ela determina em termos comportamentais, que está marcando a sua presença e está marcando a sua consciência. É isso que vai nos transformar em termos de conduta adequada. Na questão 919, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o melhor meio para nós nos melhorarmos, e os espíritos respondem, né, conforme já dizia o antigo filósofo, né, da antiguidade lá, conhece-te a ti mesmo, e depois Kardec ainda insiste, que é 919A, né, Kardec insiste, eu entendo isso, mas como que a gente vai nos melhorar? E aí, quem vem responder? Um desses pensadores que nós acabamos de citar, vem Santo Agostinho responder. Santo Agostinho responde, olha, fazer como eu fazia quando estava encarnado, quando estava entre vocês. Antes de dormir, eu passava em revista todo o meu dia. Eu via, eu refletia se eu fiz todo o bem que eu podia ter feito, se eu deixei de fazer o bem, se eu fiz mal para alguém, se eu prejudiquei, o que eu poderia ter melhorado. E ele aprendia com a sua reflexão. É uma maneira que nós podemos ter de buscar nos entendermos e entendermos o próximo, porque o próximo tem o mesmo nível de conhecimento e de desenvolvimento moral, nós estamos juntos nesse planeta, não é por acaso, que nós mesmos. E nós temos a oportunidade de aprendermos uns com os outros. Só que no nosso nível moral, exige-se paciência, exige-se que nós tenhamos uma compreensão do outro, como nós gostaríamos que os outros estivessem conosco, e nós buscarmos pôr em prática tudo aquilo que nós estamos conhecendo em termos de perdão, em termos de indulgência, em termos de benevolência, que seria a caridade. O laço de caridade que Kardec coloca no período religioso só vai existir quando, de fato, nós nos sentirmos e praticarmos a benevolência, a indulgência e o perdão. Se nós não praticarmos isso, nós ainda estamos na aparência, nós não realizamos isso, nós estamos na aparência. E o período religioso só vai existir quando nós exemplificarmos isso. Alguns acham que o período religioso seria o período de transformação da humanidade, quando nós já atingíssemos um ponto aonde o bem supera o mal. Sim, é verdade. Só que não são mudanças que vêm de fora para dentro.
Não são espíritos ou leva de espíritos, né, grupos de espíritos que vão reencarnar aqui e revolucionar, e nós vamos ficar passivamente assistindo de braços cruzados e ficarmos felizes. Que bom que eles estão fazendo aquilo que nós temos que fazer. Nós é que temos que mudar isso. Nós é que vamos promover isso, e cada um no seu ritmo, cada um no ambiente que reencarnar de maneira adequada. Não tem nacionalidade, não tem época, tem o nosso ritmo evolutivo. Essa é a proposta que nós temos para entender o período religioso que Kardec previu, aonde nós entraríamos, quando nós conseguirmos amar ao próximo, pelo menos o mais próximo, da mesma maneira que nós gostaríamos que nos amássemos. Não tem como nós acharmos que isso vai acontecer num passe de mágica, e muito menos de maneira mística, como infelizmente na literatura espírita, né, que não necessariamente nós poderíamos chamar de espírita, mas mística, infiltrada no espiritismo. Vai passar um cometa, vai passar um orbe, vai passar um corpo celeste que vai atrair os espíritos maus e vai deixar os espíritos bons, e aí vem outras levas. Não, o mecanismo de migração e imigração que nós temos é constante. Nós não dependemos de corpos celestes para nos melhorarmos. Nós podemos reencarnar no planeta que for, mas conforme o nosso nível evolutivo. Nós não precisamos de ônibus espaciais para fazer isso. Mas nós não precisamos também ficar aguardando as situações mais difíceis e muitas vezes dolorosas que acontecem no nosso nível evolutivo para nos fazer despertar. O período de lutas, sim, ainda vivenciamos. Só que o maior período de lutas para entrarmos no mundo de regeneração e no período religioso que Kardec previu, de laço de fraternidade, é a luta contra nós mesmos, contra o egoísmo e contra o orgulho. Enquanto nós acharmos que o outro é o culpado e não nós precisamos mudar, nós ainda estamos patinando nesse processo. O período de luta, ele se dá no momento em que nós buscamos a compreensão do que nos faz ainda sofrer. Quando buscamos entender que a paz de consciência que tanto almejamos, ela se dá como conquista, e não por leis, e não por partido político, o que quer que seja, nós vamos entender que cada um é responsável pelos seus atos, independentemente do rótulo que nós estamos vestindo. Não é o rótulo religioso, novamente, no sentido tradicional. Nós temos pessoas que praticam a caridade, que se dizem agnósticas, não importa o nome, é praticar a caridade. Esse é o laço que vai nos unir. Só que nós temos que entender o porquê de nós praticarmos isso para agirmos melhor. Não é simplesmente, isso é natural, a pessoa age assim, é conquista dela. Mas sabendo o que está fazendo, ela age melhor, ela age com mais eficiência, e não simplesmente com lampejos de bondade. Lampejos de bondade ajudam, mas não resolvem. Nós temos que agir de maneira eficiente para conseguirmos nos transformar e aí transformarmos a própria sociedade. Essa é a etapa, esse é o período religioso que nós entramos, e não é em momento algum tipo de vínculo tradicional de religião. Vou ficar lendo Bíblia, não é nada disso. É a prática da caridade que vai nos transformar efetivamente como espíritos em termos de um caminho melhor para nós evoluirmos. Muito bom. Estou vendo o horário aqui. Sônia, agora eu fiquei... são 5 horas quase, mas nós tivemos aquele pequeno atraso, então eu não sei se você quer aproveitar estes momentos de reflexão para nós trabalharmos algum tópico, ou se podemos caminhar já para o nosso... Porque eu não quero prejudicar também o horário, tá? Então, Marcos, você tem mais 15 minutos para suas considerações, não finais, mas para suas considerações. Pode continuar, mais 15 minutos para compensar aquele tempo perdido que a gente teve por problemas técnicos, viu? Pode continuar. Ótimo, excelente. Então, me permite entrar num outro assunto, quer dizer, é um assunto relacionado, mas que faz parte aqui do nosso desenvolvimento, que é justamente a questão de nós entendermos a prática disso no dia a dia e não simplesmente colocarmos aonde deveríamos chegar, é como chegar. Uma das características que nós temos no sentido de período religioso
é nós entendermos essa definição de religião, mas na prática. Já vimos que não é a religião tradicional, já vimos que não são práticas exteriores que estariam vinculadas ao religare, mas sim ao religare no sentido de laço. E não é o sentido de religare, nós ficamos desconectados de Deus. Nós nunca ficamos desconectados de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Que pai vai abandonar o filho? Não faz isso. Se nenhum pai carnal faz isso, imagina Deus, né? Nós nunca ficamos desconectados de Deus. Mas o ligar que nós falamos aí é entre nós, porque nós não temos como amar a Deus se nós não nos amarmos. Esse é o segredo, é o caminho que Jesus veio nos trazer, porque ele disse o segundo mandamento semelhante a este, ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, eles estão conectados. Como é que nós não vamos amar a Deus sem amar a criatura que Deus criou também? Todos nós somos filhos de Deus. Como nós podemos amar a Deus ou agradar a Deus se nós não amamos ao próximo? Não dá. Fica desconectado, fica algo egoísta, fica algo exclusivista. Esse processo de desenvolvimento, ele se dá no sentido de olharmos para nós, e aí eu faço um ponto, que ainda bem que eu tenho esse tempo adicional, para fazer uma reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a aplicação da parte terceira do livro dos Espíritos, é a parte moral. As leis morais, elas aplicadas, surge o livro Evangelho segundo o Espiritismo, com Jesus, modelo e guia que nós temos, a moral cristã. Mas não quer dizer que somente quem assume a característica de conhecer ou nasceu numa cultura cristã é que tem condições de se desenvolver, porque esse laço, de novo, é pela prática da caridade. Mas não quer dizer que nós vamos abandonar a moral cristã, como alguns querem fazer, de uma maneira, e aí eu vou usar a palavra aqui para reflexão, porque nós estamos num grupo de filosofia. Quando alguém diz, não, eu quero um espiritismo laico. Quando a pessoa fala isso, a gente vai colocar que ele não quer associar o espiritismo às religiões tradicionais. Até aí faz sentido, mas não faz sentido na origem da palavra laica, porque nós estamos vinculados, sim, no aspecto religioso, como a gente acabou de falar aqui. Não tem como nós não vincularmos o espírita no sentido daquilo que do conceito de religião filosófica a esse laço. E isso daí não tem nada de laico. Isso tem, sim, moral cristã bastante explícita no processo. O espiritismo surge nessa cultura, mas ele não é exclusivista e não se detém no processo religioso tradicional, porque, infelizmente, no processo religioso tradicional se adotou aqueles conceitos externos, práticas exteriores, conceitos de transformação de fora para dentro. Nós não temos isso. Nós não precisamos de algo externo para nos modificar. Nós convivemos uns com os outros e nos modificamos e praticamos o ensino dos espíritos. A questão do laicismo, ela se dá muito mais por uma proposta de não entendimento de religião filosófica do que simplesmente usar uma palavra só para definir o espiritismo. Espiritismo não é religião. Não é no sentido tradicional, mas ele é no sentido filosófico. Mas então tem vários sentidos, como nós vimos aqui em termos de concepção desde os romanos e depois dos primeiros pensadores cristãos. E uma das situações que a gente tem que tomar cuidado é a compreensão da fé raciocinada que o Espiritismo traz, porque não tem como nós entendermos essa realidade que nos cerca de maneira clara, que nos permita ter comportamentos modificantes em termos morais positivos, se nós buscarmos conhecimentos, ou pelo menos abandonarmos o que os espíritos nos trouxeram, substituindo isso ou por propostas materialistas ou por propostas místicas, que aí é o outro extremo. O que nós encontramos hoje em termos de literatura do movimento espírita? Além das obras fundamentais, que são as de Kardec, nós encontramos uma série de fontes literárias, né, que tentam
interpretar ou reinterpretar o Espiritismo, moldando os nossos princípios, as convicções particulares. E aí eu trago aquilo que Kardec coloca quando ele vai trabalhar a questão da constituição do Espiritismo, e ele prevê o desenvolvimento do Espiritismo. Tem uma condição para que nós, enquanto corpo doutrinário, para que nós tenhamos um desenvolvimento adequado e sigamos essa marcha que Kardec previu, é a unidade doutrinária. Se nós começarmos a fragmentar, a pulverizar a proposta espírita, nós não vamos compreender a realidade espiritual da maneira que seja necessária para nós nos modificarmos e atuarmos de maneira clara. A superstição e todo o processo quase que de fé cega que nós já estamos acostumados nesses milhares de anos, estão aí. A transição individual para compreender a realidade exposta pelo ensino dos espíritos, ela é um exercício que nós temos que praticar, racional, mas sem nos deixar levar também por modismos, por questões que podem nos prejudicar o entendimento, e aí o processo de desenvolvimento ele se torna mais lento e não consegue ter unidade. E Kardec prevê os cismas que poderiam interromper ou pelo menos atrapalhar esse processo de desenvolvimento. Ele prevê isso na Constituição do Espiritismo em termos de desenvolvimento. Os 6 períodos que ele previu, esses 6 períodos, a marcha evolutiva, ele sempre baseou na razão. Sempre achou que, dados fatos, as pessoas compreenderiam a realidade dos fenômenos e do mundo invisível e das relações que nos regem enquanto leis naturais e com Deus, e nós nos modificaríamos. Entretanto, nós sabemos que cada um está num ritmo. O movimento espírita, enquanto adeptos, ele é formado por pessoas com diferentes níveis de conhecimento. Então, ele não é uniforme, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Nós temos diferentes níveis de compreensão. Todos são importantes, porque cada um está se desenvolvendo conforme o seu ritmo. Ninguém espera que o outro se desenvolva como o vizinho está fazendo. Mas não quer dizer que nós não consigamos trabalhar para esclarecer, e é isso que Kardec coloca um dever do espírita, para nós zelarmos pela unidade doutrinária que nos permite compreender a realidade sem fantasias, sem misticismo, sem deturpações, que é o que aconteceu com a mensagem cristã. Quando Jesus prometeu o Consolador, que viria resgatar, que ele viria esclarecer e continuar, porque ele não poderia dizer tudo, isso se passaram aí os 1.800, 1.900 anos. Quanto tempo o Espiritismo vai demorar para ser compreendido de fato, pela maioria? Quantos séculos ainda nós temos? Isso aí pode acontecer no planeta, mas individualmente, para que a gente vai ficar esperando algo que a gente pode fazer hoje? Nós temos que buscar essa transformação o quanto antes. E não dá para você conhecer Espiritismo acreditando em superstição e misticismo. Uma das características que nós valorizamos, que é a fé raciocinada, e aquilo que o Espírito da Verdade disse, especificamente para os espíritas: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Também não adianta só, eu quero amar. Mas se você não sabe como, se você não descobre, se você não tem a reflexão necessária para entender como amar, nós podemos fazer errado, inclusive. E aí um exemplo que eu dou é o seguinte: imagina alguém que se depara com algum acidente na rua, né? A pessoa está passando lá e vê um acidente onde tem automobilístico e tem uma pessoa num estado bastante que exige atenção, deitada lá no asfalto, né? Com o corpo torto. Quem não conhece, quem não sabe, não pode nunca se aproximar da pessoa que está estirada ali depois do acidente e tentar mexer na pessoa, porque ela pode agravar um problema que ela possa ter. Só pessoas que conheçam o que estejam fazendo podem mexer na pessoa vítima de um acidente, porque você pode prejudicar fatalmente, inclusive, aquele indivíduo. Agora vamos trazer isso para nós, espíritas. Não adianta boa vontade com alguém que se aproximou na rua e quer ajudar os outros, se ele não souber como. Se nós quisermos praticar a caridade, nós temos que saber como praticar a caridade. Não é só ter a boa intenção.
Nós temos que entender os melhores caminhos para isso, buscando também o autoaprimoramento. E a gente faz isso estudando. E ninguém vai achar que, já estudei muito, já li muito. Não dá. A gente tem séculos ainda para conhecer o Espiritismo e nós não podemos parar. Uma coisa é você ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A outra é ler constantemente e praticar aquilo que estamos fazendo. Qual é a fonte espírita? Kardec. Outras obras não? Outras obras podem ser interessantes, mas nós temos que ter referências para comparar o ensino dos espíritos, que passou por um método de validação, que é o controle universal, várias fontes que não se conheciam e convergiam para a mesma situação, para a mesma informação. Nós não temos reveladores da verdade em um livro, em um médium, em um palestrante. Eles não são reveladores da verdade. Nós temos pessoas que podem lançar hipóteses, podem reforçar, ajudar a disseminar o espiritismo com fundamentação no ensino dos espíritos, mas nós temos os novidadeiros, nós temos aqueles que querem inovar, querem pôr um nome na história, como a gente estava falando antes de começar a nossa live aqui, eu e Sônia, o orgulho, né, faz com que a pessoa queira colocar ali o seu destaque. E esse é um dos problemas, o personalismo. Para nós atingirmos o período religioso, nós temos que ter a humildade e o reconhecimento de que nós estamos crescendo juntos, mas nós não vamos revelar uma verdade só porque nós nos achamos mais importantes que os outros. Coloque os fatos para serem debatidos por todos. E para isso nós precisamos de método. E aí Kardec une o espiritismo com a ciência. Sem método científico, nós não temos como analisar uma informação, nós não temos como validar uma informação com fatos corroborando o que nós estamos tendo, inclusive para levantamento de dados. Infelizmente, muita gente hoje no movimento espírita é muito fácil publicar livro pela internet, né? Tem gente aí com dezenas de livros publicados, se auto-intitula pesquisador ou revelador e sai por aí destilando as suas verdades, que são suas opiniões respeitáveis até, mas não é por isso que a gente vai usar como referência, contrariando o que os espíritos nos deixaram para entender essa realidade. Então, uma coisa que vai nos ajudar muito a praticar e a desenvolver o espiritismo na sua essência é, primeiro de tudo, compreender o que os espíritos nos disseram. Ler muito, refletir, discutir, ponderar e praticar. E não aceitar algo que esteja de fora e que muitas vezes vinculado à parte externa de fé cega, para nós reformarmos aquilo que a pessoa nem entendeu. E eu fecho agora a minha exposição com uma frase de Herculano Pires, presente no livro A Pedra e o Joio, onde ele faz uma crítica aos novidadeiros, né? Ele diz o seguinte: como esses que querem reinterpretar o espiritismo para adequar as próprias convicções. Antes de atualizar Kardec, procurem se atualizar em Kardec, porque daí nós começamos a compreender essa maravilha, essa riqueza que é esse manancial que os espíritos nos informaram, estamos ainda longe de conhecer na sua profundidade. Vamos nos debruçar sobre isso, para aí sim nós termos condições de olhar para nós também e contribuirmos com os outros, não ditando, agindo de maneira normativa o que os outros devem fazer, mas olhando para nós e nos mudando, principalmente com a nossa família e com aqueles que estão mais próximos, porque já é um laboratório, já é o exercício que nós temos a oportunidade de nos exemplificarmos como representantes não só do espiritismo, mas desse laço de fraternidade que vai nos unir e marcar esse período religioso. Muita paz a todos. Muito bem explanado, sem dúvida nenhuma, nós compreendemos a profundidade das explanações do professor Marco Antônio Milani e sabemos que nós espíritas temos uma responsabilidade imensa com relação ao fato de se dizer espírita. Dizer-se espírita não é só a prática da caridade no centro espírita, não é só aplicar passe, não é só fazer a caridade com a gestante carente. Ser espírita é muito mais do que isso. Ser espírita é compreender os valores e as intenções que Kardec tinha
para nos colocar num patamar mais elevado de vida, de convivência com relação à nossa existência aqui na Terra. Ser espírita, portanto, é conhecer o espiritismo. Sem dúvida nenhuma que nós vamos, a partir de agora, prestar mais atenção em tudo aquilo que nos é colocado, principalmente pelo YouTube, aquelas palestras que surgem, que são muitas vezes melosas, que não dizem respeito ao que o codificador queria colocar para nós como objetivo de vida. Então, nós acatamos plenamente o que o professor Milani nos disse e fazemos convite para que ele possa estar mais vezes aqui conosco, nos elucidando de forma tão clara tudo aquilo que ele nos disse, essas passagens importantes da doutrina espírita. Ser espírita, portanto, não é só frequentar a casa espírita, é estudar, é colocar na íntegra os nossos conceitos, explanando ou buscando explanar tudo aquilo que Kardec coloca para nós. Existe uma coleção de livros chamado Revista Espírita, que eu pergunto para muitas pessoas se já leu, as pessoas dizem, não conheço. Então, vamos procurar conhecer a obra espírita na sua integridade e na sua inteireza, para que a gente possa realmente se autoproclamar espírita. Muito bem, nós agradecemos muito a presença do professor Marco Antônio Milani, fazemos o convite para que ele esteja outras vezes aqui conosco, para que nós possamos estar premiados com as suas ideias, com as suas considerações. Então, Milani, as suas considerações finais agora para o nosso evento. Sônia, eu quero só agradecer o convite seu, né, do pessoal do grupo de estudos, né? Para mim é uma grande alegria, grande satisfação, não só revê-la, mas também refletir, ponderar, porque no fundo, né, a gente sabe que quando a gente vai preparar algum estudo, alguma palestra, somos nós que temos que estudar, né? Então, para mim é uma grande oportunidade e eu compartilho isso com a maior alegria e me coloco aqui de novo à disposição. Eu sei que você sabe, né? Você pode contar comigo quando você precisar e quando quiser. E eu conto com você também para nós termos nas nossas lives lá da USE, dos nossos estudos também, a sua participação. Obrigado a todos. Muito obrigada, Milani. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Nós percebemos que todos, apesar do problema técnico que nós tivemos, permaneceram conosco, aguardando para que o Joaquim pudesse dar um jeitinho lá na parte técnica e voltarmos à palestra do professor Milani. Então, nós tivemos um tempo a mais para que nós pudéssemos nos contemplar com as considerações do professor Milani. Obrigada, Milani, mais uma vez. E, queridos, principalmente vocês que têm aula comigo aos sábados, muito feliz de saber que vocês estavam participando, e outros companheiros também lá do centro que estão participando conosco. Muito obrigada pela participação e vamos encerrando aqui mais um Café Filosófico. Estaremos de volta no mês de abril, porque abril e outubro são as datas em que nós fazemos o nosso Café Filosófico. Abril, para lembrarmos o Livro dos Espíritos, e outubro, para lembrarmos de Kardec. E lembramos também a data de comemoração do Evangelho segundo o Espiritismo neste mês e neste ano, né? Então, agradecemos a todos os benfeitores espirituais que estiveram conosco, benfeitores espirituais esses que estão sempre conosco nas nossas atividades. Então, até uma próxima oportunidade.